os companheiros e a mamata. Nós vamos conversar sobre isso. Está passando batido pelo brasileiro os companheiros e as mamatas que estão a se multiplicar no governo Nine. Está passando muito batido aí pela nossa imprensa, está passando batido por você. Está só alguma coisinha, algumas notas de rodapé ali em alguns veículos de comunicação. Para quem não sabe, a companheirada, ele calca toda a sua estratégia tem que até ter um indexador disso aí, indexador petista, em cargos, impostos e pobres. Essa é a linha de atuação do PT, um novo indexador aí da economia, né? O indicador chamado CIP, cargos, impostos e pobres. Nisso que o PT monta a sua estratégia e está passando batido por muito. É o maior aparelhamento de um partido político no Estado brasileiro. Muito sério isso. O PT governou o país por 14 anos. Ali, nesses 14 anos, ele aparelhou o que pôde. Ele aparelhou o Supremo Tribunal Federal. Agora o Nine vai indicar mais 2. Ficarão só de fora os 2 do Bolsonaro e o ministro Gilmar Mendes, que não foi indicado na gestão petista. O resto, todos indicados com a visão de mundo do PT. Um aparelhamento vitalício, que vai até os 75 anos de idade dessa turma. É muito grave isso. Agora, o PT perdeu a eleição e, diferentemente da direita, o PT, quando perde alguma coisa e quando não consegue seu objetivo ser alcançado, o PT para, estuda, analisa, discute, briga, remonta a estratégia e vai para cima. A coisa que a direita não faz. O PT já aparelhou lá o Supremo. Tem lá um monte de ministros com a sua visão de mundo de esquerda. Ganhou a eleição, ele nomeia, ele não vai nomear alguém que tenha uma visão de mundo diferente dele. Lógico, vai nomear pessoas que tenham a mesma concepção, a mesma visão de mundo. E aí eu fico puto da vida porque conseguimos perder uma eleição muito fácil. Mas isso é outro assunto. Agora, o PT deu um passo além. Ele está dando um passo além na direção de um aparelhamento mais consistente desse que ele já tem. Grande parte do pessoal que passa em concurso público dos ministérios é tudo com uma visão de esquerda. Grande parte do pessoal que passa nos concursos do Ministério Público da Justiça tem majoritariamente uma visão de esquerda. A direita não gosta muito de estudar, portanto não passa nos concursos públicos. E aí não vira funcionário de carreira do Estado brasileiro e isso aí vai para uma visão de esquerda. Mas isso não é aparelhamento. Tem as regras lá do funcionarismo público que regem as carreiras de Estado mas não é, né? Mas dá para engolir. No entanto, o PT agora começa por atacado, no atacado, e você não tem visto isso na imprensa, tem visto muito pouquinho, uma notícia aqui, outra acolá, e aí você não junta os fatos, porque você está aí atrás de pagar boleto, estamos pagando imposto, vamos trabalhar aí para manter esses políticos todos, e você passa batido por você. Você não junta o mosaico, você não faz o quebra-cabeça. Está havendo uma nomeação por atacado nas estatais, nos conselho de
Petrobras, conselho disso, conselho daquilo, mas isso tem mandato, mas é um aparelhamento, senhor aparelhamento, mas tem mandato, se perder a próxima eleição, essa galera toda vai embora. Até aí, nada de novo no fronte. Mas o que está ocorrendo é o outro aparelhamento, e isso sim é muito preocupante, por atacado nos tribunais de contas dos estados e da União. Os tribunais de contas têm o nome tribunal, mas eles não são tribunais, eles são um penduricalho lá do legislativo. Eles têm o nome de tribunais, mais uma jabuticaba brasileira, né? Eles têm o nome de tribunais, mas não fazem parte do corpo do judiciário. Eles fazem parte do corpo do legislativo. Os tribunais de conta, para que você entenda, eles são o que aprovam nos estados, que aprovam as contas dos prefeitos e do governador do estado. E o Tribunal de Contas da União aprova as contas da Presidência da República. São órgãos acessórios do Legislativo. Em países que não são cucarachas, não tem tribunais de contas, né? As contas são mandadas para o Legislativo, ele tem o corpo técnico, ele aprova ou não aquelas contas. Mas no Brasil tem os tribunais conselheiros, e esses cargos são vitalícios, cargos vitalícios, só sai depois lá na expulsória. Aí que reside o problema. O PT, antigamente, os tribunais nunca foram uma Brastemp, foi um órgão de políticos, majoritariamente de políticos, mas eles faziam lá, davam um engano que eu gosto, às vezes aprovava uma conta, apertava aqui, apertava acolá, porque eram políticos já tradicionais, grandes caciques, que iam para os tribunais, indicados para os tribunais de contas. No entanto, agora o PT deu uma quebradinha nessa tradição. Os tribunais funcionavam mais ou menos, nada, nenhuma Brastemp, mas nenhuma excrescência também. O PT deu uma quebrada, botou a companheirada para encher nos tribunais, esposa dos grandes caciques, ou do PT, ou dos seus grandes aliados, como, por exemplo, a esposa do Barbalho, lá no Tribunal do Pará de Contas, a esposa do Wagner, lá na Bahia. À medida que o PT for mobiliando os tribunais de contas dos estados com cargos vitalícios, o que vai acontecer? Qualquer opositor político que vence a eleição vai ter problema nas suas contas. Se quando uma conta, a maioria das pessoas não sabe, você faz a gestão no ano e aí você manda lá as suas contas daquele ano, o ano A, por exemplo. E o tribunal aprova com ressalva, não aprova, devolve, faz ali o trabalho dele. Se ele pode condenar, devolver dinheiro nos cofres públicos, e o CPF daqueles que mandaram a conta, ele fica engatado por 5 anos. 5 anos. Então você mandou as contas em 2000, somente em 2005 que você está livre dos processos da devolução de dinheiro, aquelas coisas todas. 5 anos. O PT mobiliando os tribunais de conta, mobiliando mesmo, os tribunais de conta, como estar a fazer, vai ganhar um enorme poder sobre prefeitos e sobre governadores. Ô prefeito, está aqui um pititi na sua conta. Ela tem que pedir voto para o Naine. Não, mas tem que pedir voto para a companheirada. Não, mas não. Então vai ter que devolver aquela licitação ali da enchente, vai devolver. Aí, imagine o poder. Os adversários, por isso, estarão na palma da mão, porque estarão com as contas atreladas à aprovação dos tribunais. Se cai na mão de um conselheiro dos companheiros, aí chora. Se for o governador, por exemplo, da Bahia, lá ali não teve aquele escândalo, ainda está rolando lá, do consórcio do Nordeste, tem um companheiro lá do consórcio do Nordeste, vai para o Tribunal de Contas, o tribunal fala, tá tudo jóia, e aí aquelas maracutaias todas em licitação
Passou. Legalmente. Legalmente. Isso, você não vai ver isso, alguém falando assim para você, de forma didática, tecnicamente, em nenhum outro. Por isso que segue aí, cara, segue aí que aqui o trem é sério. Segue aí, compartilha, porque aqui você não vai ser enganado. Aqui você consegue, com as informações que a gente te oferece, você consegue se defender desses políticos todos e consegue entender como o negócio se processa. Com esse aparelhamento nos tribunais de contas, notem que o PT tem a justiça aparelhada já de um lado. E agora ele vai ter a contabilidade. Olha essa engrenagem, quando essa roda começar a rodar. É um rolo compressor de aprovação ou de mal feito, ou de perseguição política. É um rolo. E, ao mesmo tempo, é um rolo de fazer voto. Porque, tá na sua mão, tá aqui na minha mão, você tá na minha mão. Então, você lá embaixo trata de arranjar voto da estrela vermelha. É isso aí. Não, você está enrolado aqui no judiciário. Calma que a gente bate um papo, mas você vai ter que apoiar aqui essas pautas aqui. Imaginem se nos 4 anos do governo Nine ele consegue colocar aí no Brasil uns 20 conselheiros, emplacar uns 20 conselheiros, mais o Supremo lá, só tem 3 que não foram indicados pelo PT. Só 3. O resto tudo foi indicado pelo PT. Imaginem isso aí quando se junta numa engrenagem, o poder que o PT terá. O PT já tem muito poder, os companheiros têm muito poder. Os companheiros são sempre focados em 3 coisas. Quanto mais miseráveis existirem, pobres, eles fazem muito voto com os pobres, miseráveis. Quanto mais impostos tem e quanto mais cargos. Por falar em cargos, está à disposição do governo petista, do governo de plantão do Nine, 10 mil cargos. 10 mil. 10 mil cargos à disposição do governo Lula para a nomeação da companheirada. Essas informações são muito importantes que você entenda como funciona o jogo. Por isso que eu cobro aqui na página a produção legislativa dos parlamentares que foram eleitos com o voto da direita. Nós tivemos uma oportunidade ímpar em 4 anos de estudar processo, de fazer tudo direitinho e diminuir cargos. Porque um dia poderia perder a eleição como perdemos. E aí esses cargos todos ficaram lá à disposição da companheirada. A TV Brasil, aquela EBC, a TV Traço, ela poderia ter sido extinta, não foi. Todos esses cargos, lá, uns 2 mil cargos, vão ser mobiliados pela turma da Janja. Ela tem lá um programa, TV Janja, lá, pá. Então, essa é a informação que eu queria lhe passar para que você fique ligado e aprenda a se defender dos políticos que eles deviam trabalhar para a gente, viu? Não, eles são nossos empregados, por isso que a gente cobra produção legislativa. Não é, tem que aplaudir tudo que os caras fazem, porque é de direita, porque é disso, não. A gente tem que cobrar produção legislativa, senão a gente fica na mão do único partido político organizado no Brasil, que é o PT.